Pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo Matias, da UFSCar. Esse é um trabalho em conjunto com colegas de várias instituições. Gregor da Unicamp, Pedro Barbosa da UFCG, Thiago Cardoso da RECMA, Caio Luders da UFPE. Nós participamos dos testes públicos de segurança da urna eletrônica, promovidos pelo TSE em 2017, e nós fizemos bastante uso de Python. Então, vou mostrar para vocês primeiro uma introdução, o que é a urna, como que funciona, o processo do TSE, rapidamente, como que foram os testes, e a gente vai ver um pouco de como que funciona o Palm Tools, que foi uma ferramenta bastante importante para a gente durante os testes. Bom, todo sistema de votação precisa obedecer algumas propriedades de segurança. Tá? Então, quais são essas propriedades? Para a gente formalizar um pouco o que é um sistema eleitoral. A autenticação dos eleitores. Então, o sistema eleitoral ele precisa garantir que quem está votando é um cidadão que tem direito mesmo de votar. Então, por exemplo, não pode chegar um cidadão aí de outro país, sei lá, um americano, e vir votar como se fosse brasileiro, do nada, sem ser naturalizado nem nada. E também o eleitor não pode votar duas vezes. Então, isso é a autenticação dos eleitores. O voto precisa ser sigiloso, isso daí é para garantir que você não vai vender seu voto. Então, ele tem que resistir à coação, tá? E ele tem que resistir a tentativas do próprio eleitor de tentar revelar qual foi o voto dele. Porque isso aí, mesmo que o eleitor queira revelar qual que é o voto dele, ele não pode ter essa capacidade, senão ele poderia usar isso para vender o voto dele. Então isso é muito importante, isso é um dos aspectos porque é tão difícil a gente ter votação eletrônica. Tá? Se a gente não tivesse o sigilo, era muito fácil. A gente podia entrar num site, cadastrar nosso voto e ele ficar público num mural. Tipo, Paulo Matias, CPF tal, votou em tal candidato. Não precisava nem ter HTTPS, tá? A gente entrava no mural, vê se o nosso voto é aquele mesmo, pronto, a gente sabe que nosso voto foi registrado certo. Mas graças ao sigilo é bastante complicado a gente ter um sistema eleitoral seguro. A integridade dos resultados, o resultado é justo, então se eu votei no candidato A, meu voto não pode ser trocado no candidato B. E possibilidade de auditoria. Idealmente, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, tem que ser capaz de ajudar na auditoria da eleição, porque a gente não tem gente suficiente com conhecimento técnico em todo o canto do país. Um breve histórico de como são as eleições do país. Em 96 começou a se implantar o sistema eletrônico de votação, começou com cerca de 1/3 das urnas. Depois a gente teve eleições inteiramente eletrônicas. Em 2002 foi feita uma tentativa de colocar um comprovante impresso para ajudar a auditoria do sistema. Eles tiveram problemas com as impressoras e acabaram desistindo. Em 2016 o software da urna começou a ser desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2008 eles migraram para Linux, antes era o Windows CE. E o mais importante que eu quero focar aqui, a partir de 2009 começaram a ser promovidos os testes públicos de segurança, onde cidadãos comuns podiam pedir para olhar o sistema eleitoral e tentar quebrar o sistema eleitoral. Houve 4 edições até o momento, e o importante da gente notar aqui é que todas essas edições, as propriedades de segurança da urna foram quebradas de alguma forma. Tá? Então, em 2009, houve quebra do sigilo do voto. A equipe do pesquisador Sérgio Freitas conseguiu, com um receptor de rádio, descobrir quem que a pessoa estava votando à distância. Então, apontava um receptor de rádio, pela emanação de radiofrequência da urna, descobrir quem que a pessoa estava votando. Em 2012, o Diego Aranha, na ocasião, não trabalhava no Unicamp ainda, ele era da UNB, ele era professor da UNB, ele foi com uma equipe da UNB, e eles descobriram que era possível desembaralhar os votos que eram armazenados e saber os votos em ordem. Então, se você soubesse que um certo eleitor entrou em quinto na fila, você sabia qual era o voto dele. Basicamente isso, então quebrou-se de novo o sigilo do voto. Em 2016, houve pela primeira vez a alteração de resultados da eleição. Então, de novo, o Sérgio participou
dos testes de segurança, e dessa vez ele descobriu que tinha um mecanismo de contingência da urna, você pegar uma urna que quebrou e trocar por outra, imprimir um papelzinho com os candidatos, e daí tinha um código de verificação para supostamente evitar que alguém alterasse a quantidade de votos, que era uma checagem simples, tipo um CRC, então era muito fácil de calcular, e aí o mesário poderia colocar o voto que ele quisesse na urna de contingência. E agora, em 2017, a nossa equipe conseguiu algo muito mais geral, algo muito mais grave, que é a quebra da integridade do software. Então, a gente conseguiu colocar software malicioso na urna e fazer o que a gente quisesse, basicamente. Então, isso é um resultado muito mais geral, a gente pode usar para quebrar sigilo, a gente pode usar para quebrar a integridade dos resultados que a gente quiser. E até para algumas coisas um pouco mais criativas, que vou mostrar mais adiante. Como que funciona o processo eleitoral do TSE? Tá? Então, o TSE desenvolve software, transmite esse software para os TREs de cada unidade federativa por meio da internet. Esse software é colocado aqui em cartões de memória, Compact Flash. Esses cartões de memória são usados para instalar software nas urnas, que chegam virgens da fábrica, ou então vieram de outra eleição com software versão antiga, tem que ser atualizado. Depois as urnas geram um pendrive de resultados e um papelzinho chamado boletim de urna, com os resultados impressos em papel. Isso é transmitido de novo na internet para um localizador. E depois, supostamente, seria possível fazer uma auditoria, que na verdade não é possível. Então, hoje em dia, o software é feito pelo TSE. O software é transmitido na internet para o CRE de cada unidade federativa. E é gravado na urna com esses cartões aqui, de Compact Flash, como esse aqui na foto. E é feita a instalação da enxada de carga nas urnas. Então, isso aqui é uma foto da cerimônia de carga num dos TREs, tá? TRE do Mato Grosso. Então, muito comum os TREs receberem visitas no dia da cerimônia de carga, e o único cartão é usado para instalar 50 urnas. Então, esse é um processo, uma parte bem sensível do processo eleitoral. Então, a gente decidiu atacar essa parte do processo porque ela tem poder de verificação. Então, se a gente conseguisse comprometer um desses cartões e colocar software nosso nele, a gente poderia fazer com que eles fossem instalados em 50 urnas, e não é nada do outro mundo imaginar que alguma dessas pessoas aqui conseguisse sublinhar um cartão e trocar por outro, tá? No meio do processo. Bom, como que funciona o teste público de segurança? Tem uma fase de inspeção dos códigos-fonte, que a gente pode ir lá em Brasília no TSE, pagar do nosso bolso, para ir lá e ficar olhando os códigos presencialmente lá. Esses códigos são secretos, eles não podem sair para a gente TSE. Depois a gente pode submeter planos de teste. Esses planos de teste são basicamente um passo a passo do que a gente quer fazer para testar a segurança da urna. Eles são analisados e aprovados pelo TSE. Se for aprovado, não pode ser executado. Tá? E a equipe que conduz também é analisada. Tá? Então, houve uma ocasião aí que um pesquisador de segurança bastante famoso, o Rodrigo Bira Branco, foi negada a participação dele porque ele trabalha na Intel. É uma empresa estrangeira, não era confiável. É impressionante, né, que um dos processadores mais usados no projeto da urna é da Intel. Então, aí a gente executa os planos de teste numa bancada com computador e urna eletrônica. Eles disponibilizam para a gente lá no prédio deles em Brasília. O layout da sala é mais ou menos assim. Então, tem uma mesa redonda lá que fica a equipe se reunindo e vendo como que eles vão fazer para nos ajudar, nos atrapalhar, nós não sabemos qual é a intenção. Aqui tem um outro pedaço com uma portinola, que é uma sala que tem alguns computadores com código-fonte lá que são captados, totalmente sem rede, cheio de lápis, portas USB, tudo com fita adesiva na frente, assinada do juiz. Aí tem as bancadas de cada grupo, podem se inscrever também de investidores individuais, nesse caso eles são juntados com a mesma bancada. Aí aqui tem aquelas fitas de evento, né, que o pessoal usa para separar, você consegue puxar esse nome. E daí tem alguns computadores conectados à internet que pode usar para consulta, e daí tem um VNC nele que fica gravando a tela para ver tudo que a gente faz. E a gente não pode circular com anotações, tá? Se a gente escrever alguma coisa em papel, não pode sair nem desse ambiente para esse, tá? E nem daqui para cá.
E para entrar lá com detector de metais é estritamente proibido entrar com qualquer mídia gravável. Tá? Em tese é permitido entrar com CD-ROM, mas tem algumas dificuldades que eu vou citar a seguir. Então, quais são as dificuldades, só para citar algumas, de participar desses testes? Formato burocrático, a gente teve que preencher várias instâncias de 8 tipos de formulários diferentes. Os testes têm um escopo limitado, então tem partes da urna que a gente não pode testar, simplesmente porque elas não são consideradas maduras o suficiente. Por exemplo, o leitor biométrico digital da urna, ela é considerada fora do escopo dos testes, não pode ser testado. A duração dos testes é limitada, apenas de segunda a sexta-feira, no horário comercial. O horário comercial do TSE começa às 9 horas da manhã. Entrada de software em mídia somente leitura ou material impresso apenas após análise e aprovação da solicitação de material. Então, tinha que preencher um desses formulários, que era de solicitação de material, para entrar com qualquer coisa desse tipo. Mesmo que ele fosse ser retido depois pelo TSE. Então, tudo que entrou na sala a gente não teve de volta, ficou retido lá no tribunal. E essas regras aplicam-se mesmo ao material disseminado nos planos de teste previamente aprovados. Então, a gente escreveu o nosso plano de teste que a gente precisava do software X, né? Por exemplo, Palm Tools, num CD-ROM, levou o CD-ROM lá, mas falou lá, não, vocês não podem entrar ainda porque vocês precisam solicitar a entrada do CD-ROM. mas já está no plano de teste que foi aprovado. Não importa. Tem que submeter e esperar ser aprovado. Proibir de realizar com anotações, né? Que eu comentei. A gente teve problemas para habilitar a virtualização dos computadores fornecidos, então estava desabilitado a virtualização da BIOS, ninguém tinha a senha do setup do computador para habilitar, aí os grupos que ficaram esperando habilitar perderam 2 dias de teste só esperando, e durante os testes era necessário realizar habilitações dos resultados parciais. Então, se a gente conseguir algum avanço, a gente tinha que chamar a equipe do técnico do TSE, reunir e apresentar para eles, acabar tomando tempo também. Bom, durante a fase de inspeção de código, a gente foi para dar uma primeira olhada no código, a gente percebeu algo que, na verdade, do Diego, quando ele era professor da UNB, ele já tinha percebido em 2012, que é a presença de chaves criptográficas no código-fonte. Então, a mídia de instalação da urna é cifrada. Se de repente você encontra uma mídia dessas perdida na rua, em tese, só em tese, né, bem entre aspas, você não conseguiria colocar essa mídia numa máquina virtual ou no computador e dar boot nela, tá? Porque ela está cifrada e você não conseguiria ver o conteúdo também. Bom, mas aí a gente encontrou, durante a fase de inspeção ainda, a chave dessa mídia e, claro, as claves no código-fonte do kernel 3.18 que tinha nos códigos para a gente inspecionar. Teoricamente era para ela ter sido removida de lá, mas houve um problema operacional e esqueceram de remover. E aí o sistema de arquivos é encriptado com a SXS levemente modificado, que é dado por esse diagrama aqui. Então aí são necessárias 2 chaves. Essa chave está no cabeçalho do próprio sistema de arquivos, essa está dentro do kernel. O kernel, por sua vez, é cifrado com outra chave. Bom, o que a gente fez no primeiro dia? O TSE publicou uma notícia mostrando lá os investigadores estão se esforçando bastante, tentando hackear a urna, mas não estão conseguindo então, tirar essa foto aqui. Na verdade, a gente estava tentando instalar Linux no computador, porque a gente pegou uma máquina virtual e não conseguimos usar a máquina virtual por causa daquele negócio da BIOS. Então a gente perdeu o primeiro dia inteiro só para converter a imagem de máquina virtual numa imagem RAW e depois fazer DD dela do disco e ajeitar o grupo que já tinha lá para conseguir botar. Então aí a gente conseguiu colocar o cara em Linux. Em paralelo, a gente foi lá nos computadores da máquina de inspeção, que é o Ubuntu padrão, né, que não vem nada instalado, não vem nem GCC, a gente não podia pedir para instalar nada nele, e a gente fez um script, primeiro de Python aqui, tá? A gente fez um script em Python que usava o módulo subprocess para chamar o utilitário de linha de comando OpenSSL para cada bloco do sistema de arquivo implementar o modo XTS, e daí a gente conseguiu decifrar um stub que estava lá no ambiente de inspeção de código, né, que o build system dele gerava. Isso daí já deu uma confirmada na nossa hipótese que provavelmente a chave que a gente achou lá esquecida no código era verdadeira. Então, a princípio a gente queria obter essa chave a partir da própria mídia, mas aí a gente tomou um atalho, resolvemos tomar um atalho, porque a gente descobriu que tinha um grupo do
da Polícia Federal estava querendo trabalhar no mesmo plano de teste que a gente, de subir a partir dali. Então, dividimos o trabalho, o pessoal da Polícia Federal foi encarregado disso e a gente foi encarregado de explorar a partir dali o que era possível fazer. No segundo dia, de novo Python, né? A gente implementou esse script que usava o subprocess, que era muito lento, né? Ficava forcando o processo o tempo todo. A gente implementou para usar a biblioteca PyCrypto. Agora a gente tinha Linux na máquina, né? Com algumas bibliotecas úteis no Python. E daí a gente conseguiu decifrar um cartão de memória inteiro. Tá? Porque antes estava muito lento, era impossível esperar ele terminar. E daí a gente estudou a cadeia de integridade do software. Então a urna tem um MSD, que é Master Secure Device, é uma espécie de dispositivo de segurança em hardware, que autentica a BIOS da urna. Por sua vez, autentica o bootloader, que é o syslinux, né? Para quem não conhece o syslinux, seria algo assim, mais ou menos equivalente ao GRUB, tá? É uma outra implementação daquilo que o GRUB faz. Por sua vez, sim, é um syslinux modificado, tá? Pelo TSE. Por sua vez, ele autentica o kernel. Por sua vez, o kernel também é um kernel customizado do TSE, autentica os diversos executados. Então, tem o init.jre, que é um init, tipo aquele base que a gente conhece, só que customizado do TSE. SCOE, que é o sistema de carga de memória eletrônica, e os demais executáveis. E daí o SCOE, por sua vez, ele verifica os arquivos de assinatura, cujo objetivo principal é, por exemplo, assinar arquivo de mídia. Então, se a gente quiser trocar o som de fim da urna por outro, por exemplo, sei lá, colocar um gemidão do Zap para zoar para isso, a gente teria que desabilitar essa assinatura. Aí no terceiro dia, a gente encontrou duas bibliotecas, que chamavam liga.plog e liga.hdf.so, sem assinaturas digitais. Então elas não estavam no arquivo VST. Então a gente falou, opa, vamos tomar, para a gente não precisar modificar o SCOE, né, para ele não verificar a assinatura, vamos tentar mexer nelas. Aí a gente mexeu nessas bibliotecas e viu que o kernel não estava fazendo a verificação de assinatura em biblioteca. Então nem o SCOE nem o kernel estavam verificando biblioteca. No caso dessas duas aqui, né? As outras, pelo menos o SCOE verificava. Aí a gente alterou todas as funções da biblioteca para imprimir a palavra fraude no terminal, no teste, e funcionou. A gente ligou a urna e daí aparecia um monte de mensagem de fraude na tela. Então, aí a gente se perguntou onde está o voto, né? Que é o executável de votação, software de votação. A gente ficou procurando lá e não achamos. Aí no quarto dia, já que a gente não achou o voto ainda, vamos alterar as bibliotecas em si para fazer comportamento malicioso na urna. Então a gente alterou ali a log e substituiu a string info por xxx. Por que isso é importante, né? Existe uma fraude chamada fraude do mesário, que é o seguinte: o mesário fica esperando terminar a sessão eleitoral e daí ele olha quem que não compareceu, quem que faltou à eleição, e daí ele vai lá e vota em nome dessas pessoas, vota no candidato dele. Então, o mesário pode liberar a urna e fazer isso, né? E daí uma das formas de pegar, de descobrir que tem um mesário possivelmente fazendo isso é o log da urna. Aparece lá a data, um monte de voto, um em seguida do outro. E no caso de ter biometria na urna, o eleitor tem que colocar o dedo, mas tem pessoas que não têm biometria, né? O dedo não tem digital, não pega no sensor. Então tem uma forma do mesário liberar a urna para votar sem biometria. Em tese isso aí apareceria no log também. O mesário habilitou para votar sem biometria, então levantaria uma suspeita. Aqui a gente está mostrando que o log poderia ser adulterado usando essa falha. Aí a liga.hdf era usada para cifrar um RDV, que é um arquivo registro digital de voto, que é um dos lugares onde a urna guarda os resultados. Tá? É tipo um lugar secundário que em tese serviria para recontagem, na prática não serve. E daí os votos ficam misturados nesse RDV, tipo uma lista enorme, começa com tudo o nome, e daí ele vai preenchendo com os votos, em ordem aleatória. Só que se você ler essa lista antes de uma pessoa entrar, aí tem N votos para o candidato A. Depois que a pessoa entrou e saiu, tem N mais 1 votos para o candidato A, você sabe que ela votou no candidato A. Qual que é a dificuldade? Ele está cifrado, não dá para ver o conteúdo da lista. Então a gente alterou a biblioteca para a chave ficar zerada, e daí efetivamente a gente tinha a chave e conseguia saber em quem que a pessoa votou. Então aqui a gente violou
o sigilo do voto. E a gente fez o programa para interagir com o teclado USB conectado à urna, digitar coisas na urna, aparecer as coisas na tela, etc. E daí a gente procurou onde está o voto. Não achamos ainda. Aí no quinto e último dia, os peritos da Polícia Federal eles conseguiram dar boot, né, no cartão de instalação da urna na máquina virtual, esperaram ele botar, limparam a memória, e daí acharam que a gente tinha encontrado o código-fonte. Estava na memória, claro, né, dentro do kernel. Então eles mostraram que para montar o nosso ataque, então eles complementaram o nosso ataque, mostraram que para montar o nosso ataque bastava acesso a um cartão. Então se você achar um cartão perdido na rua, você consegue estudar o software que está nele e esperar até a próxima eleição para fraudar. Foi isso que eles mostraram. E daí a gente achou o voto. Tá? Estava na terceira partição, tem 3 partições do cartão de instalação, e ninguém tinha prestado atenção. E daí o código ainda tem. Aí a gente descompactou o voto, estava compactado com o BX, a gente percebeu que o voto estava ligado com as 2 bibliotecas, a libAPI-log e a libHDF, que não tinha assinatura. Então a gente tinha total controle sobre o software de votação. Como a gente tinha executado aquele lista onde estavam todos os endereços dele, o código dele, era só alterar o código da biblioteca e fazer alterar o espaço de memória do voto no lugar desejado. Era suficiente? Bom, para qualquer pessoa com conhecimento técnico de segurança é suficiente. Isso aí mostra a capacidade de execução de código arbitrário, que controla o software do jeito que a gente quiser. Mas não era suficiente para os leigos. A gente começou a escutar a conversa do corredor de juízes falando, eles não estão conseguindo nada. Tipo, a gente achou, acabou no ouvido, né? Aí os juízes, os caras não são de nada, não conseguiram nada relevante. Aí, como assim? Aí a gente falou, não, a gente tem que demonstrar para eles que dávamos a isso que eles faziam. Né? Isso no último dia. E daí, falamos em ação. Acho que a gente tem um pouco de tempo aí. Acho que eu consegui apresentar em 20 minutos essa parte. Então dá para a gente tentar fazer um pouco de live coding, tá? Tá aqui o IdaPro Demo. IdaPro é um software desmontador, para a gente ver, fazer engenharia reversa, ver o assembly do código. A gente vai usar um pouquinho ele. A gente tem um repositório com tudo que eu vou mostrar no GitHub, tá? Inclusive aqui tem um código em LaTeX das apresentações. Não tem essa apresentação, mas tem as apresentações nas quais ela foi baseada, tá? Então, todo o material está aqui, tá? Epic Elite, que é o nome do nosso time, com aqueles colegas que a gente participa de competições de Capture the Flag, CTF. Então, eu vou clonar aqui o repositório, tá? Detalhe, a urna eletrônica, apesar de algumas urnas já terem processador de 64 bits, existe uma única versão do software. Então, em resumo, o software da urna eletrônica é 32 bits. Tá? Então, para executar o simulador da urna, como a gente fez imitando trechos de código da urna, para ser possível usar exatamente os mesmos exploits, é necessário ter as bibliotecas de 32 bits instaladas na máquina. Tá? Para quem usa o Ubuntu ou Debian é muito fácil, tá? É só habilitar lá DPKG Architecture i386 e baixar. Estou clonando o repositório. Esse repositório está grande porque a apresentação do Diego Aranha ele colocou um vídeo do Mr. Bean. E daí tem 60 megas só do vídeo do Mr. Bean aqui no repositório. A rede da UFSCar é mais rápida que a da USP, hein? Eu vou clonar da cópia que eu já tenho, só para simular que eu estou clonando um novo aqui. Muito lento. Então, a gente tem a apresentação. Esse FS Crypto é a implementação do script final lá, usando o PyCrypto para
Ué, não era PyCrypto? Aqui. Então, a implementação usando PyCrypto para decodificar o cartão de memória da urna. Então, em tese, se vocês encontrassem um cartão de memória na rua, a primeira coisa que vocês fariam seria usar esse fscrypto para abrir o sistema de arquivos e poder mexer nele. Bom, como a gente não pode sair com nada do ambiente de teste, esse código aqui é tudo coisa que a gente memorizou e reimplementou, né? Então, a gente não tem, infelizmente, uma cópia do cartão de memória da urna para vocês poderem deixar pronto já o ataque para as próximas eleições, tá? E nesse diretório exploit, a gente tem um exploit aqui que eu vou tentar fazer o live coding aqui pronto. Então, quem quiser ver a versão final, ela está um pouco mais sofisticada do que a gente vai montar aqui. Ela calcula os endereços automaticamente, sem a gente precisar ficar olhando no disassembler. Então, a gente tem duas versões diferentes de simulador de urna, uma totalmente em modo texto, uma em modo gráfico. E ele funciona com ambas, tá? Ele calcula as diferenças de endereços e se adapta. Então, teoricamente, daria, se vocês acharem um cartão de memória da urna na rua, daria para executar esse mesmo exploit. Tá? Então, eu vou copiar aqui a biblioteca original, porque eu não lembro se eu executei o exploit antes ou não. E essa biblioteca é uma daquelas bibliotecas que a gente consegue alterar de forma impune, sem ser detectado pela urna, porque ela não tem verificação de integridade. E daí a gente tem um software de votação aqui, é um software em C++, assim como o software da urna, compilado para 32 bits. E a gente tem aqui um software que simula um segundo turno numa votação presidencial entre dois candidatos. Luke Skywalker e Darth Vader. Então a gente tem um boletim de urna, que seria aquele papelzinho que a urna imprime com a contagem de cada candidato. Tem aqui votos para 99, que é o Darth Vader 1. Votos para o Luke Skywalker, 1 voto, né? Então tem aqui a contagem, aqui ela está honesta, né? E aqui seria uma tentativa de imitar a parte do log, que é o limite, né? Aqui no caso da urna real teria o horário também, tá? Então ela mostra, foi registrado um voto para um certo cargo, obviamente ela não mostra qual que foi o voto, porque senão pelo log daria para você violar o sigilo, né? Bom, então a gente tinha controle sobre essa libHKDF, vou abrir aqui. Essa libHKDF tinha uma função chamada HKDF nela, que era chamada para calcular aquela chave que é usada para proteger o RDV, o registro digital do voto, que é uma das estruturas que guardam os votos, né? E daí, para calcular essa chave, ela usava algoritmo SHA-256. Aí existem diversas variações desse algoritmo SHA-2, né, para vários tamanhos diferentes de hash. Uma delas é o SHA-314, que geralmente não é usado para nada, porque é um tamanho muito esquisito de hash. E tinha um código dessa variação do SHA dentro dessa biblioteca que a gente verificou que não era usado para nada. Simplesmente um compilador não detectou que não estava sendo usado porque ele era referenciado num switch case dentro de uma função, e daí ele acabou terminando no binário final. E aqui, para simplificar, a gente chamou essa área de lixo. E simplesmente colocou uma função aqui que não faz nada. Nop é uma instrução que não faz nada, tá? Em assembly. Mas pensem que essa parte aqui da biblioteca seria a área que tem essa variação do hash que não é usada para nada. Então, o que a gente pensou? A gente pode desviar o fluxo quando um executável chamar essa função aqui, HKDF. A gente pode desviar o fluxo para essa área que não é usada para nada. Lá a gente escreve quanto código a gente precisar, basicamente. A gente tem bastante espaço. E depois a gente volta para executar o que a função HKDF legítima faz. Tá? Então, como que a gente faz isso? Bom, tem uma questão técnica aqui. Cada instrução tem o seu endereço. Então, aqui do lado tem o endereço da instrução na memória.
Só que bibliotecas dinâmicas podem ser calculadas, podem ser carregadas em qualquer endereço da memória. Tá? Isso é importante porque na hora que o linker do sistema, né, o link editor de tempo de execução precisa carregar essas bibliotecas, pode ser que tenha um overlap aí, né? Uma biblioteca usa um certo endereço, outra vai usar o mesmo endereço. Então ele tem que ser capaz de deslocar isso na memória para poder carregar todas as bibliotecas que são necessárias. Então a gente não sabe qual que é o endereço final que cada instrução vai ter. Então por isso que existe essa função aqui, x86 getTankPCAX. O que ela faz? Ela pega da pilha lá um endereço de quem chamou ela, na verdade o endereço de retorno, né? É o endereço da próxima linha depois do call, coloca num registrador aqui, no caso EAX, e volta para onde ela foi chamada. Então, quando essa função aqui é chamada, ela coloca em EAX o endereço real dessa linha. Não vai ser 458, vai ser 458 mais alguma constante, que é para onde o link editor deslocou. Bom, para nossa sorte, os programas da urna eram compilados sem opções de segurança no GCC. Tá? Então, o GCC tem uma opção de segurança que chama PIE, Position Independent Executable. Tá? Que ela faz a mesma coisa que geralmente é feita para bibliotecas, permite que a biblioteca seja carregada em qualquer endereço, só que para o programa principal. Isso geralmente dificulta quando a gente está explorando vulnerabilidades nos programas. Tá? Porque aí a gente precisa calcular os endereços, eles não são fixos. No caso da urna, essa opção não estava habilitada, então eles eram fixos. Então a gente só precisa fazer esse cálculo para a biblioteca mesmo. Tá? Se tivesse habilitado, não era nada do outro mundo, tá? Era só fazer o cálculo para o programa principal também. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar esse EAX aqui, mudar essa soma aqui, ele está somando um certo número no EAX, para fazer ele conter um endereço da nossa área de lixo lá, que a gente pode sobrescrever. Então, vou importar aqui o PoundTools. Vou fazer ele abrir o original, né? Isso é bem interessante, abrir o original e gravar em outro arquivo depois, porque aí se a gente faz alguma alteração incorreta, a gente não destruiu o nosso original, tá? Ele ainda está lá para a gente tentar de novo. Então tem um métodozinho aqui, o write, que a gente fornece um endereço do binário. Aqui nesse caso, como ele está em disco ainda, vai ser o mesmo endereço que o IDAPRO está mostrando para a gente. Quando ele for carregar na memória só, que ele vai poder somar uma constante, que a princípio a gente não sabe qual que é. Mas aqui a gente usa o mesmo endereço que aparece lá no IDAPRO. E a gente pode sobrescrever o que está nesse endereço com algum dado, tá? Então, esse endereço aqui, 0x458, a gente vai sobrescrever com uma outra soma, tá? O que a gente vai querer somar? A gente vai querer somar o endereço do lixo aqui, menos o valor que vai ter no EAX, né? Que é o valor dessa linha aqui, 458 mesmo. Então, o que vai acontecer? Ele vai somar 408C menos 458. Tá? O valor que vai ter nele é o 458, só que deslocado daquela constante. Então, vai anular com essa subtração que eu estou fazendo aqui. E daí eu vou ter em EAX o endereço correto para eu poder pular. E depois disso, eu tenho que fazer um call EAX para eu poder ir para esse endereço. Só que aqui, ó, eu não vou gravar imediatamente, tá? Eu vou colocar numa variável primeiro esse código. Isso aqui vai ser o binário que eu tenho que colocar nesse endereço.
e eu vou dar um print no tamanho dele, para ver o quanto do original que ele vai sobrescrever. Porque eu não posso comer instruções pela metade. Tá? As instruções na arquitetura Intel têm tamanho variável, para quem já estudou Assembly. Então, a gente tem instruções que ocupam 1 byte só, outras instruções que ocupam 2, outras que ocupam 3. Então, a gente não pode comer uma instrução pela metade, que aí vai ficar código inválido. Então, qualquer coisa a gente tem que preencher com aquela instrução que não faz nada, que ocupa 1 byte só, aquela NOP. Até a gente consumir aí um número inteiro de instruções. Ah, faltou o F. Sempre dá algo errado na live, né? HDKF, nossa. Copiei totalmente errado aqui o nome. Beleza. Ah, sim, o Palm Tools, detalhe para quem for usar, ele faz uma coisa meio gambiarrada, que ele chama alguns utilitários externos e casa o texto que eles voltam, tá? Para ver se o resultado teve sucesso. Então, a gente tem que setar a língua do sistema como inglês, senão ele se perde, tá? Ele não sabe interpretar o resultado em português. Então, aqui ele mostrou 5, tá? Então, 5 bytes aqui, a gente pode colocar esse visor aqui em hexadecimal do lado, para ver o quanto que eles consomem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse código que a gente adicionou consome exatamente a mesma quantidade de bytes que tinha nessa adição que já existia aqui, tá? Então, como a gente está somando uma constante menor, por sorte, ele conseguiu representar a instrução com menos bytes. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente está substituindo essa instrução por outras duas, a gente vai ter que fazer o equivalente a ela lá embaixo, tá? Para quando essa outra instrução de baixo prosseguir, ela receber o mesmo valor de AX que teria sido dado por essa instrução aqui. Bom, agora a gente pode ir para o 48C, que é a nossa função lixo, né? Código que não é usado para nada. E daí lá, o que a gente pode fazer? Bom, inicialmente a gente pode não fazer nada só para ver se o código está funcionando, tá? Então a gente pode desfazer essa mudança que a gente fez em EAX, tá? Então, como que a gente desfaz essa mudança que a gente fez em EAX? Bom, originalmente era para eu estar somando isso aqui, tá? Um B a 8. Na verdade, eu somei um valor diferente. Eu vou colocar aqui push AD, que é uma instrução que guarda na pilha o conteúdo de todos os registradores, só para depois eu poder preencher com o código aqui no meio, e o pop AD que restaura. Então, aqui eu vou ter o EAX exatamente do jeito que eu recebi. Mesmo que eu coloque outras chamadas aqui no meio. Bom, aí o que a gente precisa fazer então? A gente precisa somar em AX aqui a diferença, tá? Então, era para ter sido somado esse valor aqui, só que a gente somou esse valor aqui já, tá? Então, a gente vai somar o que está faltando para chegar nesse valor que ele queria. Então, o que a gente já somou, a gente subtrai daquilo que a gente vai somar. E aí a gente pode voltar para onde ela foi chamada. Bom, isso aqui ainda não grava no disco, ele grava só em memória essas alterações, e daí a gente precisa dizer em qual binário no disco a gente vai salvar as alterações. Então a gente termina com isso aqui, hdf.save. Então agora a gente tem um código um pouco diferente. A gente pode abrir aqui outra janela do IDA.
Vou deixar aberto aqui nesse aqui o original, que não foi alterado ainda. Então aqui a gente tem o HKDF, original, sem ter sido alterado. E aqui a gente tem, eu vou abrir um novo, tá? Que em tese foi salvo pelo Pontus. Então vejam que aqui agora não existe mais aquele call, aquele ADD 1BA8, agora é ADD 34, e daí tem um call. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pular para esse endereço aqui mais 34. Vamos fazer a conta só para ver se está certo. Que é aqui o lixo. O que tem no lixo agora? Antes era só NOP, agora tem push A, pop A, ADD AX esse valor, que é a diferença com o que era para ter sido somado de fato, e um hatch que vai voltar para essa linha de baixo do call. Tá? Que continua a mesma linha que existia antes. Aí, para a gente ver se a gente não fez besteira, a gente pode chamar o simulador da urna, tá? E ver se ele continua funcionando. Então, em tese, a gente não fez besteira, a gente não crashou. Se a gente fizesse alguma besteira, do tipo colocar um número incorreto de instruções aqui, ou calcular errado, por exemplo, vamos supor que a gente calcula errado aqui o EAX, calcula com 1 de diferença. Bom, no caso aqui deu certo ainda. Vou colocar uma coisa bem diferente. Ele está carregando mesmo minha biblioteca? Acho que ele não está usando esse AX para nada, tá? Foi algo que eu fiz por desencargo de consciência, se ele tivesse sido usado para alguma coisa, mas parece que ele não está usando para nada aqui no caso. Mas vamos supor que eu esqueci o hatch, tá? Tá? Deu o segmentation full. Então, geralmente, alguns erros de codificação a gente pode ir testando assim. Qual que é o problema? Lá na urna, a gente não tinha possibilidade de pegar, rodar o script Python na urna, modificar a biblioteca dela e testar. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer esse processo de alterar a biblioteca, copiar a biblioteca nova no cartão, usando o outro utilitário lá, de cifragem de cartão, colocar na urna, esperar a urna instalar e fazer o autoteste, que era um processo de meia hora, iniciar uma nova eleição e ver se deu certo. Então a gente teve que codificar com muito cuidado para a gente não errar nada. Aí a hora que a gente terminava, que a gente achava que estava tudo certo, a gente copiava no cartão, cruzava os dedos, esperava aí meia hora, 40 minutos, fazia o teste e via se estava certo. Tá? Isso no último dia, faltando poucas horas. Então a gente resolveu fazer um teste simples primeiro. Tá? O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu trocar aquele texto que aparece na urna, seu voto para, fazer uma boca de urna. Tá? Então esse é um ataque que ninguém nunca tinha pensado antes, tá? Uma urna que faz boca de urna. Todo mundo sempre pensa, vou violar o sigilo, vou mudar os resultados. Bom, vamos fazer uma urna que faz propaganda de um candidato. Né? Então o que a gente fez? A gente abriu aqui no IDA o vota, depois devidamente descompactado pelo PX. E daí a gente procurou essa string, né? Seu voto para. Tá. Aí, opa, tá nesse endereço aqui. Que endereço que é esse? Está aparecendo pequenininho aqui embaixo, 8051058. Como isso aqui está no programa principal, a gente não precisa fazer esse cálculo que a gente fez com o EAX. Como ele está compilado sem as proteções de PI do GCC, a gente sabe que ele vai estar nesse endereço fixo. Então é só a gente alterar esse endereço na memória. Só tem um detalhe. Se a gente alterar esse endereço diretamente, é esperado que o programa dê pau, porque as regiões que vão às strings dos programas em C,
eles vão para uma seção chamada RO Data, de Read Only Data. Então, o sistema operacional coloca uma proteção na página de memória para que ela não seja alterada. Na verdade, isso não é uma proteção de segurança, é mais uma proteção contra erro de programação, né? Todo mundo sabe que o C não faz verificação de memória, né? Por isso que é legal programar em Python, não tem segmentation full. Então, primeiro vamos fazer esse teste, tentar mudar aí diretamente. Então, eu vou colocar no EDI, que é o registrador de destino, o endereço dessa string. Acho que não vai dar tempo de mostrar fazer a montagem de todo o outro ataque na live, mas aí eu mostro para vocês o script pronto. Vou fazer pelo menos esse aqui, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então a gente vai copiar esse endereço aqui, 80.51058. Certinho. E daí o que a gente vai fazer? A gente tem que sobrescrever a memória. Aí tem algumas instruções em assembly que fazem isso. Tá dando para todo mundo enxergar esse código ou preciso aumentar a fonte? Pessoal lá do fundo, tá ok? Tá, beleza. Tem algumas instruções que são a STOSD, STOSW e STOSB. Uma grava 4 bytes de uma vez, outra grava 2, outra grava 1. Tá? E elas pegam esse dado do EAX, do registrador EAX. Então a gente coloca o dado em AX, que a gente quer, e chama a instrução, ela vai carregar no EDI e pular o ponteiro para frente, para continuar gravando por cima. Então, aqui na verdade eu vou colocar um %x para eu poder calcular isso, porque eu estou com preguiça de abrir um terminal e calcular no IPython. E daí tem uma funçãozinha que converte string em inteiro, tá? Já na ordem de memória que a arquitetura que a gente está usando usa. Que é a U32 para 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então a gente coloca aqui 4 letras que a gente queira calcular. Vou colocar VOT, tá? E vamos mandar gravar, STOSD. E daí depois eu vou colocar mais 4 bytes aqui. 99, que é o número do Darth Vader, claro, para quem que eu vou fazer propaganda. Aí mais 4 bytes. Coloco no EAX. STOSD. Beleza. Isso vai dar pau, porque esse endereço aqui é somente leitura. Mas vamos ver dar pau, né? Pra vocês não terem que acreditar em mim. Gravou lá. Puf, segmentation full. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, no DMESG, ele mostra qual endereço que a gente violou as permissões de memória. 80.51058. É justamente esse endereço que a gente está tentando alterar, certo? Como que a gente faz? Bom, como eu disse, isso não é uma proteção de segurança, isso é mais uma proteção aí para evitar erros acidentais em código. Então a gente pode fazer uma chamada de sistema, que é a mprotect, que muda a permissão de página de memória. Inclusive, é assim que os programas conseguem carregar bibliotecas, conseguem carregar arquivos .so. Tá? Os arquivos .so tem partes deles que tem código, precisam ser executados. Então, isso precisa ser sinalizado para o processador de alguma forma. Por padrão, as páginas de memória são carregadas sem essa permissão. Então, o que acontece? O LD Linux, que é o link editor de tempo de execução, na hora que a gente sobe o programa, em espaço de usuário, tá? Não é o kernel que faz isso, é o espaço de usuário, é o próprio programa. Ele vai lá, carrega num pedaço da memória o que está no disco, no seu arquivo .so, e nos pedaços da memória que é para serem executados, ele seta essa permissão de execução. E os bits são os mesmos que a gente está acostumado com o chmod, tá? Arquivo. Tá? Então, se a gente coloca 7 em octal, a gente está dando permissão de leitura, escrita, execução. Tá? Para nossa felicidade, para nossa alegria, tem um recurso chamado Shellcraft na PalmTools, que faz o seguinte: ele monta para a gente o código assembly de uma chamada de sistema. Então a gente chama como se a gente tivesse... Opa, ó, é demo, tá? A versão.
ele chama como se a gente estivesse chamando no Python e retorna uma string com o código, tá? Assembly necessário. Então a gente vai chamar aqui o mProtect. Vejo que a minha ideia não autocompletou, ele carrega isso dinamicamente na hora que o programa está rodando. O primeiro argumento é um endereço do começo da página de memória. Tá? Aí tem uma chatice que é o seguinte: a gente tem que colocar exatamente o começo. Se a gente colocar um endereço de um byte que está no meio da página de memória, ele dá pau. As páginas de memória, elas têm 4.096 bytes nessa arquitetura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse endereço seja um múltiplo de 4.096. Então, a gente podia tirar o resto da divisão por 4.096, subtrair para ficar múltiplo, né? Ou a gente pode fazer uma mágica com bits. Tá? Todo mundo gosta de mágica com bits. Então, 4.096 é uma potência de 2. A gente subtrai a gente sabe que é um número que em binário é representado só por bits 1. A gente inverte esse número. Se a gente fizer AND, a gente está garantido que o resultado é um múltiplo. Tá? E por precaução, a gente pode alterar a permissão de 2 páginas de memória, porque para a gente não ter que calcular se esse endereço está no cruzamento, né? Pode ser que metade do VOT 99 está numa página e a outra metade está em outra. Então a gente altera 2 de uma vez para garantir. Então vamos pegar esse endereço aqui, fazer o AND com o inverso de 4.095. Aí eu sempre esqueço, tá? Mas felizmente essas chamadas de sistema têm manpage. Eu sempre esqueço a ordem dos argumentos. Então, primeiro o endereço, depois a quantidade de bytes que a gente quer alterar e depois as permissões. Tá? Então, eu vou alterar 2 vezes o tamanho de uma página. Precisa ser também uma quantidade de bytes que dê um múltiplo do tamanho de uma página, precisa ser páginas inteiras que a gente precisa alterar, senão a chamada de sistema retorna erro. Eu vou colocar 7, que é leitura, escrita e execução. Mas precisa executar string? Não, tá, mas não faz mal, tá? A gente está hackeando mesmo. Opa, carregou. E aqui, VOT 99, tá? Opa, ficou tudo junto, tá feio, quero colocar espaço. É difícil? Não, tá, é muito fácil. A gente vai lá e muda a string aqui, ó, coloca um espaço aqui, tira esse 00, né, que é o nulo, fim de string em C, para quem conhece C. Belezinha, ó, VOT 99. Eu coloco aqui o look também, aqui, ó, VOT 99. Então, a gente demonstrou esse ataque. Tudo que a gente fazia, a gente tinha que mostrar para a equipe do TSE, então a gente esperou o pessoal reunir, mostrou isso e tal, e daí ficou registrado na ata. Aí a gente, vamos partir para o endgame, né? Vamos alterar os votos, que aí não tem como os juízes negarem que esse ataque aqui é importante, né? Tipo, é óbvio que dá para alterar voto, a gente está alterando qualquer coisa na memória, a gente mostrou até que coisa que é somente leitura, a gente mudou as permissões, né? Aí como não dá tempo agora, senão não vai sobrar espaço para pergunta, eu vou mostrar para vocês só o código final aqui. Então, em vez da gente ficar escrevendo esses move AX manualmente, fez uma funçãozinha em Python que ficava consumindo uma string até que ela fosse vazia, e daí ia gerando. Sempre que tivesse 4 bytes para ser consumido, a gente gerava um stosd, 2 bytes a gente gerava um stosw, 1 byte a gente gerava um stosb. E daí o que a gente fez? A gente carregou por cima de uma função chamada adiciona voto, que era a função que colocava voto dentro de uma estrutura chamada cédula na memória. A gente colocou um código, primeiro a gente colocou um código para zerar essa estrutura. Tá? Então a gente fez o seguinte, deixa eu mudar aqui só para... A gente não tinha esse código aqui ainda. A gente colocou aqui um hatch, efetivamente, tá? Deixa eu colocar direto no adiciona voto aqui. A gente colocou um hatch aqui, tá? Só para testar a hipótese.
Opa, coloquei no lugar errado? Ah, não, eu executei o código errado, né? É o código antigo que eu executei. Opa, de novo eu executei o código errado. Está na pasta project, tá? Desculpa. Ah, sim, eu não tô mais... Eu tirei a format string, né? Então tem que tirar esse cara aqui também. Tá? Aí apareceu uma mensagem na urna, ó, erro de consistência, cédula vazia. Claro, a gente colocando o hatch, aquela função cujo propósito era adicionar dados na cédula, não estava fazendo nada. Ela está voltando para quem chamou. Tipo, colocar um return numa função em Python, no começo. É óbvio, não vai fazer nada. Aí o pessoal do TSE chegou a ver isso, registraram lá na ata, e daí a gente queria partir para o último teste, né, que era colocar esse código aqui que, de fato, passa o controle para outro ponto, que faz isso aqui, tá? Isso aqui é só para alterar o tipo do voto. Caso o voto seja nulo, ele coloca o tipo 0, que é o tipo de voto válido. Se a gente quiser redirecionar só o voto que não é nulo, não precisa disso. Aqui a gente pega um tipo C++ DD string referência, coloca no EAX. Dentro dele tem um char asterisco, que é um ponteiro para char. A gente coloca no EDI e daí a gente substitui esses dois caracteres por 9. Tá? A gente carrega um 9, substitui uma vez, substitui outra vez. Então troca o voto para 99, depois retorna. Como a essa altura a gente tinha visto que era muito arriscado a gente ficar esperando meia hora de carga na urna, a gente já tinha escrito parte disso que eu estou mostrando para vocês lá no computador de teste, tá? Para não precisar esperar executar na urna a carga. E daí a hora que a gente executou o simulador, a gente viu que se a gente tivesse vários votos para o 98, aparecia na verdade todos para o 99, tá? Então a gente desviou todos os votos para o Darth Vader. E daí a gente começou a fazer a carga na urna, demorava meia hora, chegou a juíza lá do TSE e falou, acabou o tempo, deu 18 horas. Levantem as mãos, saiam do computador. Tá? Masterchef. Aí a gente pediu depois num ofício para o TSE para a gente poder voltar lá e só executar esse código Python para mostrar para eles que dava certo, porque os ministros estavam indo nas reuniões lá abertas ao público e falando, eles não conseguiram nada, sigilo, quem quer saber de sigilo, eles não conseguiram desviar voto, não conseguiram nada, né? A gente falou, não, a gente mostrou no simulador, vocês interromperam no meio da carga, é só terminar a carga. Aí eles responderam para a gente recusando, né? Eles não permitiram que a gente voltasse lá no TSE para demonstrar no hardware real que funcionava. Então, conclusão, outras vulnerabilidades na urna devem existir. Por isso, a independência do software é importante. O que é a independência do software? É um princípio, segundo a definição do Ronald Rivest, que é um dos pesquisadores de segurança mais importantes aí do mundo, que ele atualmente trabalha com votação eletrônica também. E falou, um sistema eleitoral é independente do software se uma modificação ou erro não detectado no software não pode causar uma modificação ou erro indetectável no resultado da apuração. Então, o que isso quer dizer? A gente tem não só o software, mas todo um processo eleitoral que se protege, mesmo que alguém consiga hackear o software, isso pode ser pelo menos detectado. Tá? A nossa urna, isso não pode ser detectado. Se a gente tiver uma mudança no software, ou de alguém que atacou a urna, ou de alguém interno do TSE, a gente não vai perceber. Tá? Por isso, é importante o mecanismo, um dos mecanismos que é proposto para isso é o voto impresso, que é o registro físico e anônimo do voto conferível pelo eleitor que serve para auditoria e recontagem. Esse registro não prejudica o sigilo do voto, porque o eleitor não tem contato com o papel, tá? Ele aparece dentro de um visor, numa câmara hermética e é depositado numa urna. Diversos países já usam, na verdade o Brasil é o único país que tem um sistema 100% eletrônico, que não tem nenhuma outra forma de contagem.
Então, até a Venezuela, que todo mundo critica e tem uma urna, todo mundo critica a democracia da Venezuela, né? Teve o pessoal da ONU falou que não era um país democrático, tal. Não sou eu que estou falando, tá? Mas eles têm impressão de voto, tá? Então, e a Índia teve um tempo que eles tinham um sistema igual ao nosso. Aí eles chamaram um ativista lá, chamou um pesquisador americano, Halderman, para lá. Eles conseguiram extraviar uma urna e ele ficou 30 dias analisando essa urna numa sala fechada. E aí ele mostrou um ataque parecido com o nosso, que ele conseguia controlar o software da urna sem essa questão da amplificação. A gente tem a questão da amplificação que a gente consegue colocar um cartão em 50 urnas. Ele mostrou, se alguém tiver acesso a uma urna, consegue mudar o comportamento dela. Demonstrou. Ele até fez uma pirotecnia, colocou um receptor de Bluetooth para mostrar que do celular dele ele conseguia sequestrar um candidato, tipo, pague ou os votos não vão para você, ele decide no último momento. Mas ele fez com uma urna só. Isso daí deu tanta repercussão na mídia que imediatamente o Supremo da Índia falou, não, tem que ter uma forma de auditoria das eleições. E daí eles colocaram um registro impresso para poder haver recontagem, tá? Mas aqui a coisa não é bem assim, né? Então essa é uma notícia de ontem do Ars Technica. Para quem não sabe, a semana passada o nosso Supremo julgou inconstitucional comprovante impresso e um dos nossos ministros falou que quem não acredita na segurança da urna eletrônica é similar a quem não acredita que o homem pisou na Lua. Bom, com isso eu concluo. Eu só queria fazer uma pesquisa antes de abrir para as perguntas. Que levante a mão quem acha que não é suficiente o registro eletrônico que a gente tem hoje. Quem acha que é necessário alguma coisa a mais? Quem acha que é suficiente agora? Levanta a mão. Ninguém. Alguém levantou aí para zoar só. Então, beleza. Obrigado por assistirem. Então, fico aberto aí para perguntas. Minha dúvida com relação a o impresso não for muito claro, é se essa impressão deveria ser um processo onde o próprio eleitor conferisse na hora, ou se fosse uma coisa que até foi aproximada como que é. Porque uma vez que o próprio computador que imprime foi comprometido, como que a gente também ia validar? Seria o próprio eleitor mesmo olhando lá, está caindo do saquinho e outra coisa. Beleza, caiu numa urna onde está hermético. Quem garante que aquela urna não vai ser trocada também em sincronia com o software? Certo. Primeira pergunta, sim. O eleitor que conferiria o que está escrito no papel. Tá? Por isso que teria um visor de plástico ou de vidro, que a pessoa olharia através desse visor. Antes dela apertar confirma, o papel ser cortado e cair na urna, ela veria se quem está escrito lá é quem ela votou mesmo. Segunda pergunta, realmente tem que ser desenvolvido com cuidado para evitar que o saco seja trocado. Tá? Uma das formas é a gente fazer um registro eletrônico e tenha componentes digitais, por exemplo. A gente pode ter uma assinatura digital num QR Code impresso nesse papel, que de fato é o que o TSE queria implementar. Já tinha sido até desenvolvido pela área técnica do TSE essa solução. Tá? Claro, se vazar a chave de assinatura do papel, não importa muito, né? Mas pelo menos é uma proteção a mais que você tem, né? É uma forma de recontar. Não digo que é um sistema perfeito, mas definitivamente é uma evolução do que a gente tem hoje. Você já ouviu falar de um sistema de votação que eu não sei se eu acho que é um país da África que eles usaram o blockchain para validar os votos. E será que seria viável fazer isso no Brasil, o blockchain? Só uma pergunta, blockchain para votos individuais ou para totalização de uma sessão? Você pega o total de uma sessão e põe no blockchain? Na verdade, eu não sei como funcionou lá, eu só ouvi a notícia que num país da África tinha urna eletrônica que usava blockchain, agora não sei como funciona, não sei como é. Tá, eu não cheguei a ver essa notícia.
Tem que tomar cuidado para ver se é verdade, porque eu vi uma notícia no ZDNet esses tempos atrás falando que o TSE queria usar Ethereum na urna eletrônica brasileira. Você pergunta isso para o pessoal do TSE, ninguém nunca ouviu falar disso. Tá? Então tem muita fake news, mesmo em fontes supostamente seguras. Blockchain pode ser usada para você ajudar a lisura do processo de totalização das sessões. Então você pega o boletim de urna, que é aquele total lá, tantas pessoas dessa sessão votaram no Darth Vader, tantas pessoas dessa sessão votaram no Luke Skywalker. Você pega esse total e bota no blockchain. Tá? Por quê? Porque isso é um documento público, todo mundo pode ficar sabendo mesmo, todo mundo deve ficar sabendo. Agora, se você coloca votos individuais no blockchain, então uma pessoa foi lá, votou, você registra esse voto no blockchain. Qual que é o problema? Isso daí vai ficar com informação de horário, tá? Com que chave que você vai assinar isso? Vai ser uma chave do eleitor? Então tem várias informações aí que podem comprometer o sigilo do voto. Então não é uma boa ideia, tá? Mesmo que a gente use, por exemplo, o próprio eleitor votando no computador dele, numa blockchain, tá? E daí ele usa um negócio tipo Monero, que daí tem uma prova de conhecimento zero para misturar os votos, né? Igual o Monero faz para não poder rastrear a transação. Isso não é uma boa ideia, porque pode ter alguém atrás dele vendo, seja por coação ou proposital, né? Quero vender meu voto para você, então fica aqui atrás vendo enquanto eu voto, para ver se eu votei em você mesmo. Tá? Então não é uma boa ideia para eleições que possam ter coação. Tá? Qualquer tipo de voto pela internet não é uma boa ideia para eleições que possam ter coação, porque pode ter alguém atrás. Tá? Então a gente vota presencialmente na cabine por causa disso, tá? Para evitar a coação. Paulo, você falou muito sobre a questão de autenticação da substituição do código da urna, sobre pegar o poderzinho, trocar e gravar em 50 urnas. Eu quero saber se é possível uma única se esse é o único momento que pode gravar o código na urna, ou se, por exemplo, se eu conseguir um código, mas não conseguir trocar na hora da gravação das 50 urnas, se eu não estou liberando a sessão, se eu não posso esperar acabar a votação, ir lá, gravar o código e votar com todo mundo como se não tivesse acontecido anteriormente. Essa é a forma que a gente teve tempo de explorar. A gente teve que escolher algum vetor de ataque que a gente achava que ia dar resultados no tempo limitado que a gente tinha. Então a gente escolheu esse que parecia que estava rendendo frutos. Mas inicialmente a gente submeteu o plano de teste para tentar explorar o USB da urna. Então a urna tem 3 portas USB. Elas são usadas para colocar a mídia de resultados, né, para tirar os resultados da urna. Elas seriam usadas, né, caso o Supremo não tivesse barrado, seriam usadas para conectar a impressora na urna. Então elas foram colocadas lá no projeto para permitir que a urna fosse expandida com dispositivos em geral. Então tem 2 portas no terminal de mesário e uma na urna em si. A gente tinha submetido um plano de teste para tentar explorar os drivers do kernel de USB, tá? Porque esse kernel é customizado, então ele tem alguns drivers que não fazem parte da árvore do kernel que a gente baixa na internet, são drivers do TSE, da Diebold, que é a empresa que fabrica a urna, e eles podem não ter sido muito bem escritos, talvez, né? Então a gente queria colocar lá um dispositivo USB fake, tentar imitar esses dispositivos que esses drivers interagem e tentar explorar falhas nesses drivers. Isso daí, se tivesse sucesso, permitiria a gente interferir com o software da urna a qualquer momento durante a votação, né? Espeta lá um USB e troca. Foi um teste que não deu tempo, infelizmente, da gente fazer. Eu queria perguntar 2 coisas, na verdade. Aqueles dumps de memória lá foram obtidos aonde? Não ficou claro. Dumps de memória? Você estava mostrando o código. No IDA Pro? Isso. Então, é um código em C++ que tem no nosso GitHub, que imita a estrutura lá das 3 classes principais relacionadas à armazenagem de voto em memória da urna. Então a gente memorizou como que era a relação entre essas classes, quais que eram as assinaturas dos métodos. A hora que a gente saiu de lá, a gente reescreveu o comitou no GitHub. Tá? A gente não podia sair para fora, mas a gente tem o nosso cérebro que pode sair. Tá? E daí a gente reproduziu o ataque em cima disso. Segunda pergunta é uma provocação, na verdade. Se você recebeu uma ordem eletrônica pelo correio, o que você faria? Eu procuraria a polícia, tá? Porque isso daí é difícil se comprometer com esse negócio. Tá? Faria um BO lá, apareceu uma urna aqui e fica com vocês.
Infelizmente a gente não tem mais espaço para perguntas, mas quem quiser conversar com o Paulo Matias, você vai ficar aqui mais um tempinho. Obrigado, pessoal. Isso aí.